E tem um pastor de 22. E quando eu começo a ser mais profundo no meu testemunho, coisas que eu não posso nem falar num podcast, você vê um pastor mais novo, ele arregala o olho assim. Mas, Chocado. ao mesmo tempo, Igor, ele quer mostrar que eles sabem. Ô, meu irmão, mas fique em paz, faz parte isso. Agora, o pastor mais velho, ele não faz isso. O pastor mais velho, ele é mais lento, mas quando você compartilha algo com ele, esse pastor ele já viu tanta coisa, ele já fez tanta coisa, já ouviu tanta coisa, que ao invés dele arregalar o olho, ele fecha os olhos. Faz assim. Eu fui pro Cláudio Duarte. Tá. Fui lá pro Rio de Janeiro. E aí eu lembro que tava eu e minha esposa, entramos no camarim, aí o Cláudio falou: você quer falar comigo? O que tá acontecendo? Pastor, tava trabalhando demais, pastor. Peso também do ministério, as responsabilidades. Fui ficando meio louco, pastor. Aí ele começou a rir da minha cara, mano. Que pastor dá risada da cara, tá ligado? Ele falou: meu irmão, perceber, se você parar e pensar, ali depois na passagem, quando Jesus fala lá, aquele que tiver pecado que atire a primeira pedra, os mais velhos eles saem. Uhum. E os mais velhos já são maduros. Eles já sabem que todo mundo carrega pecado. Todo mundo é pecador. Se tem algo que eu costumo compartilhar com amigos, eu prego muito em culto de jovens, né? E assim, é engraçado, você entra às vezes numas salas e que tem um pastor de 22, 23 anos. E quando eu começo a ser mais profundo no meu testemunho, coisas que eu não posso nem falar num podcast, você vê um pastor mais novo, ele arregala o olho assim. Mas, Chocado. ao mesmo tempo, Igor, ele quer mostrar que eles sabem. Ô, meu irmão, mas fique em paz, faz parte isso e tal. Agora, o pastor mais velho, ele não faz isso. O pastor mais velho, ele é mais lento na sua expressão. Uhum. Mas quando você compartilha algo com ele, esse pastor, ele já viu tanta coisa. Ele já fez tanta coisa, já ouviu tanta coisa, que ao invés dele arregalar o olho, ele fecha os olhos. Faz assim. Vou te contar. Eu, antes de ir pra Orlando, eu fui pro Cláudio Duarte. Tá. Fui lá pro Rio de Janeiro. E aí, Cláudio Duarte, pra quem não sabe, ele é um pastor bem famoso, Pastor na verdade. bem famoso. Eu lembro dos primeiros vídeos que eu vi dele, era falando sempre sobre relacionamento, casais, Isso. tudo mais, E ele dando tem cabeça branquinha. E ele tem uma forma bem engraçada de tem um compartilhar. jeitão Ele tem até específico. stand-up, tem tudo. E eu fui lá conversar com o Cláudio Duarte, lá no Rio de Janeiro, no Xerém. E aí eu lembro que tava eu e minha esposa, entramos no camarim do Cláudio. Aí o Cláudio falou: você quer falar comigo? O que tá acontecendo? Falou: pastor, tava trabalhando demais, pastor. E aí o peso também do ministério, as responsabilidades e tal. E eu fui ficando meio louco, pastor. E aí ele começou a rir da minha cara, mano. Que pastor dá risada da cara, tá ligado? Ele falou: meu irmão, meu filho, até hoje eu passo por isso. Entendi. Até hoje eu passo por isso. Você vai continuar passando por isso. Mas você vai ficando mais malandro. Você vai entendendo que até aqui você tem que parar, respirar, orar, pedir um direcionamento pra Deus e tomar a decisão certa. É normal. E ele não falou mentira, né? Muitas vezes a gente pega pastores que querem não, calma e tal. E o pai mesmo disse: no mundo tereis aflições. Uhum. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, entende? Cada um carrega algo que vai suportar. O Senhor sabe o quanto você suporta. Eu, no seu lugar, não aguentaria fazer o que você faz hoje. Todos os dias, uma rotina, ouvindo milhões de histórias. Tem histórias que são interessantes, tem histórias que não. E tal, aquela coisa. Chega uma hora que a cabeça trava. Eu fazia isso no Bom Dia, mano.
Entendeu? Aham. Essa rotina eu conheço. Então, assim, é desafiador, mas cada um vai até aonde o corpo aguenta, entende? E vai ter momento que você vai falar assim, não, eu quero parar. Aham. Eu quero parar. Mas aí vem o que o Senhor está trabalhando na sua vida, que é a fé. Porque, e se eu parar? E o que vai acontecer? Bom, não posso parar. Exato. E quem disse que não pode parar? As circunstâncias da vida me dizem que eu não posso parar. É E assim, se a gente estiver falando de uma missão, cara, a menos que eu esteja muito enganado, eu acredito tão fortemente que a minha missão tá aqui nessa mesa. Aí faz sentido. Aí faz sentido, porque o peso em qualquer atividade, seja com missão de propósito ou não propósito, vai pesar. Mas se tem um propósito, faz sentido e faz você permanecer. Entende? Pra mim não tinha mais sentido, ô Igor, continuar na televisão. Entendi. Não. Até no meio artístico mesmo. Não tinha. Porque tinha algo mexendo dentro de mim, né? Aham. Que me conduzia pra algo que pras outras pessoas não seria algo maior, mas que pra mim é algo maior, que me mantém vivo. Entende? É algo tão maior dentro de mim que muitas vezes eu tenho conflitos internos, o porquê eu não posso fazer a outra coisa. Entendi. Caraca, Entende? entendi. O bem que eu quero eu não faço. É isso aí. Mas o mal, esse sim, eu faço. Quem falou isso? Paulo de Tarso. É isso. Paulo, sábio Paulo. É. Que viveu Agora, por que intensamente. eu sei isso? Não sei por que eu sei Porque isso. você já ouviu, né? Você já ouviu. Alguém deve ter falado aí nessa cadeira em algum momento pra mim. Milhões isso e milhões e milhões de pessoas passaram aqui. daí. Tem uma porrada de coisa que eu sei por causa disso, né? Ou que sei lá, que eu me lembro por causa grandes disso. mestres já passaram por aqui. Já. E aí... Você já parou pra pensar, ô Igor, o quanto de pessoas que já morreram, que dariam tudo pra ter um tempo com pessoas que são referências na palavra, que já passaram por aqui? É um privilégio gigantesco, mano. Eu só reconheci a autoridade e o reconhecimento do Silvio Santos quando ele partiu. Só cai a ficha. Entendi. Quando, pum, tá ligado? Aham. Caramba, mano. O que era dor passou a ser gratidão. Entende? E a mesma coisa, você aqui, talvez um momento de dificuldade, de cansaço. Ai, meu, é muita dor, é muito cansaço e tal. Mas depois de um tempo, quando eu escutei de um bilionário aqui em São Paulo, ele já tá velho. E ele falou assim, presta atenção no que eu vou compartilhar com você, menino. Vai chegar um momento que você vai estar rico, mas a única coisa que você vai levar pra sua cama, pra sua velhice, são as suas lembranças. Então escute bem, hoje eu posso ter uma Porsche, mas eu não tenho condições de saúde pra estar pilotando ali naquele desconforto de uma Ferrari ou uma Porsche. Eu posso ter a melhor viagem de todas, mas eu não tenho saúde pra ir viajar. O que eu tenho no momento? Eu tenho a minha cama e as minhas lembranças. Então tome muito cuidado com as suas atitudes, porque elas vão te acompanhar o resto da sua vida, entende? Então assim, que privilégio você tá tendo também de ouvir grandes histórias. Porque imagina só, ô Igor, você já velhinho, como você disse, a sua filha já não vai estar mais na sua casa. Talvez a sua esposa ou alguém que te acompanhe, talvez também. É possível. É possível ela não estar também. E o que vai estar junto com você? Putz, cara. As boas lembranças, né? Eu fico pensando nisso aí, fico pensando inclusive se eu resistiria a isso aí, sabe? Sim. Porque, imagina, ficar um momento que vai todo mundo embora é muito sinistro. Mas o que você falou, assim, é bem verdade, cara. Tem todo mundo que vem aqui deixa um pouquinho, né? Um pouquinho fica aqui. E você me enrolou e não me falou qual que é a tua característica favorita de Deus. Existe alguma? De Deus. São tantas assim, mas eu acho que... no particular mesmo, é essa potência de ser Deus. Difícil, calma, difícil. Tá. Mas Deus, muitas vezes, é mistério, né?
Deus é puro mistério, não é? Deus ele é verdade, ele é mistério, ele é amor, mas Deus, ele é Deus. Porque se qualquer lugar do mundo que você for e falar Deus, as pessoas vão te mostrar um Deus diferente, né? É. Qualquer lugar. Ah, não sei, o Deus do Japão, o Deus da montanha, o Deus... Mas existe um Deus. Mas o Deus que eu acredito, ele morreu por todos nós, né? Mas assim, o simples fato dele ser Deus é o que mantém eu com a cabeça no lugar, entendendo o porquê eu ainda continuo aqui. Entende? Se há algo superior, algo maior do que eu devo servi-lo pra me sentir vivo, faz sentido a minha vida. Entendi. Entende? É confuso. Mas, não, mas na real, bom, tudo sobre isso é um pouco confuso, na verdade. Eu tava te dizendo mais cedo, e de novo, que, putz, eu tô nessa de eu não sei se eu tenho fé, né?